Atenção! Você está prestes a descobrir os 6 golpes mentais que fazem o narcisista se autodestruir sem que ninguém precise tocá-lo. Carl Jung já alertava: a sombra que o narcisista tanto evita é exatamente o que o corrói por dentro. Mas por que isso acontece? E como esses gatilhos silenciosos expõem tudo o que ele tenta esconder? Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga essas pessoas. E o mais chocante, eles mesmos não percebem que estão se destruindo. No universo psicológico, onde a complexidade da alma humana se manifesta em formas variadas, o conceito de sombra, tal como desenvolvido por Carl Jung, emerge como um dos pilares na compreensão de comportamentos que, à primeira vista, podem parecer inócuos, mas que, sob a superfície, revelam tensões profundas e autodestrutivas. Ao refletir sobre a figura do narcisista, torna-se evidente que a sombra é uma parte intrínseca de sua psique, manifestando-se não apenas como uma coleção de fraquezas e inseguranças, mas também como um mecanismo de defesa que, em última análise, o levará a um colapso emocional. A sombra representa tudo aquilo que o indivíduo não se permite reconhecer em si mesmo, as partes negadas que, por diversas razões, são mantidas à margem da consciência. Para o narcisista, essa sombra é particularmente insidiosa. Ao se fixar em uma autoimagem idealizada, ele se distancia de suas fraquezas, temores e traumas. Essa negação não é apenas uma forma de proteção, mas um ato de auto-engano que o priva de um entendimento mais profundo de sua própria natureza. O narcisista, ao invés de confrontar suas inseguranças, projeta-as nos outros, criando um ambiente de constante conflito e tensão. Essa projeção não é meramente um reflexo de suas próprias falhas, é uma manifestação de sua incapacidade de aceitar a totalidade de sua experiência humana. Ao ver os outros como extensões de suas fraquezas, ele não só os desumaniza, mas também se isola em um ciclo vicioso de desamparo emocional. A sombra do narcisista, então, não é apenas uma coleção de aspectos indesejáveis. É um abismo que se alimenta da falta de autenticidade e da resistência à vulnerabilidade. A cada interação, o narcisista reafirma sua suposta superioridade, mas ao fazê-lo, se distancia ainda mais de sua verdadeira essência. A incapacidade de enfrentar a sombra leva o narcisista a um estado de autodestruição. Ele se torna refém de suas próprias projeções, incapaz de ver o mundo com clareza. Seus relacionamentos se tornam campos de batalha, onde ele luta não apenas contra os outros, mas contra uma parte de si mesmo que ele se recusa a reconhecer. O desejo de controlar e manipular os outros se torna um reflexo de sua própria impotência interna. Nesse sentido, o narcisista não é apenas um agressor. Ele é também a vítima de sua própria construção psíquica. A sombra, portanto, não é apenas uma maldição, mas também uma oportunidade de crescimento. Para aqueles que se dispõem a olhar para dentro, confrontar essa parte oculta pode ser o primeiro passo em direção à verdadeira transformação. Jung acreditava que a integração da sombra é essencial para o processo de individuação, onde o indivíduo se torna um ser mais completo e autêntico. Para o narcisista, essa jornada pode parecer assustadora, pois requer uma disposição para a vulnerabilidade e a aceitação das imperfeições. Entretanto, é nesse enfrentamento que reside a chave para a libertação de um ciclo de autodestruição. O que torna essa situação ainda mais complexa é a maneira como o narcisista busca constantemente validar sua autoimagem. Ele vive em um estado de vigilância, sempre atento a qualquer ameaça que possa abalar a imagem que construiu para si mesmo. Essa vigilância não é apenas uma defesa, é também um sinal de que a sombra está sempre à espreita, pronta para emergir no momento mais inesperado. O narcisista, ao ignorar suas fraquezas, se torna cada vez mais vulnerável a crises emocionais, pois a pressão para manter uma fachada perfeita se torna insustentável.
Neste contexto, a sombra se torna uma força que, ao invés de ser um mero obstáculo, pode ser vista como um guia. O reconhecimento das próprias fraquezas pode abrir espaço para uma nova forma de existência, onde a autenticidade e a autoaceitação se tornam os alicerces de uma vida mais plena. A jornada para confrontar a sombra é, portanto, uma jornada de reconciliação com a própria humanidade, onde o narcisista pode descobrir que sua verdadeira força reside na vulnerabilidade. Nesse sentido, o narcisista que se dispõe a explorar sua sombra pode se deparar com verdades profundas que transformam sua percepção de si mesmo e do mundo ao seu redor. Essa descoberta pode levar a uma nova compreensão de relacionamentos e interações sociais, onde a empatia e a conexão genuína substituem a necessidade de controle e manipulação. A integração da sombra não é um destino, mas um processo contínuo que requer coragem, compaixão e uma disposição para se abrir às complexidades da vida. À medida que o narcisista avança nessa jornada, ele pode começar a perceber que a busca incessante por validação externa não é o caminho para a satisfação verdadeira. O reconhecimento da sombra e a aceitação das imperfeições pessoais oferecem uma liberdade que transcende a necessidade de aprovação alheia. Essa liberdade, por sua vez, permite que o indivíduo comece a explorar a possibilidade de um eu mais autêntico, que não precisa se esconder atrás de máscaras ou ilusões. Porém, essa jornada não é isenta de desafios. A resistência à mudança é uma força poderosa e o narcisista pode enfrentar um forte impulso de recuar para sua zona de conforto. A luta interna entre a sombra e o eu idealizado pode se intensificar, criando um campo de batalha emocional repleto de conflitos. Essa tensão entre o desejo de transformação e o medo da vulnerabilidade é um aspecto que pode ser tanto doloroso quanto libertador. Assim, a sombra do narcisista é uma presença constante que, se não for confrontada, inevitavelmente levará à autodestruição. No entanto, quando ele se permite olhar para dentro e aceitar a totalidade de sua experiência, abre-se um caminho para a verdadeira individuação. Esse processo é uma jornada que exige coragem e resiliência, mas que, ao final, pode levar a uma vida mais autêntica e gratificante. Enquanto o narcisista se depara com a inevitabilidade de sua sombra, ele pode começar a questionar a validade de sua busca pelo eu ideal. A incessante busca por uma versão perfeita de si mesmo, que parece ser a solução para suas inseguranças, pode, na verdade, ser a armadilha que o mantém preso em um ciclo de frustração e desespero. A transição de uma autoimagem idealizada para uma aceitação mais genuína de quem se é, com todas as imperfeições e complexidades, é um passo crucial na jornada de autoconhecimento que se desdobra a partir do reconhecimento da sombra. Assim, o narcisista é convidado a explorar não apenas o que ele deseja ser, mas quem ele realmente é, e nesse espaço de descoberta reside a possibilidade de transformação verdadeira. A busca incessante pelo eu ideal é um tema central na psique do narcisista, refletindo não apenas uma necessidade de validação externa, mas também uma desconexão profunda com a realidade interna. O eu ideal, que emerge na mente como uma imagem glorificada de si mesmo, torna-se a única referência para a autoestima e o valor pessoal, deixando de lado a complexidade e a riqueza da experiência humana. Essa construção idealizada é, na verdade, uma armadilha psicológica que perpetua um ciclo de frustração e desespero, já que a realidade jamais pode corresponder às expectativas inflacionadas que o narcisista impõe a si mesmo. Dentro dessa busca, o narcisista frequentemente se vê em uma dança constante entre a necessidade de ser admirado e a incapacidade de aceitar suas imperfeições. O eu ideal, portanto, não é apenas um objetivo, mas uma máscara que esconde as vulnerabilidades, os medos e as inseguranças que habitam nas profundezas de sua psique. Esse fenômeno pode ser compreendido através do conceito junguiano de persona, que representa a face social que o indivíduo apresenta ao mundo.
O narcisista, ao cultivar essa persona idealizada, negligencia a autenticidade de seu próprio ser, criando um abismo entre quem ele realmente é e quem ele acredita que deve ser. Esse abismo gera uma desconexão da realidade, onde o narcisista permanece preso em uma bolha de auto-engano. Ao invés de confrontar suas fraquezas, ele projeta suas inseguranças nos outros, acusando-os de falhas que ele mesmo não consegue enfrentar. Assim, a construção do eu ideal se torna um mecanismo de defesa, uma forma de evitar o autoconhecimento e o crescimento emocional. O paradoxo é que, ao tentar se proteger, o narcisista acaba se isolando, criando uma existência marcada pela superficialidade e pela solidão. A incessante busca pela validação externa alimenta um ciclo vicioso. O narcisista, ao não conseguir alcançar seu ideal, experimenta uma profunda sensação de inadequação. Essa frustração, por sua vez, o leva a se tornar ainda mais dependente das opiniões alheias, resultando em uma necessidade compulsiva de reconhecimento e admiração. Essa dinâmica é desgastante e, em última análise, destrutiva. O eu ideal se torna uma prisão, uma expectativa inatingível que se transforma em fonte de sofrimento e autocrítica. As relações interpessoais do narcisista são frequentemente afetadas por essa busca por um ideal inatingível. A incapacidade de ver os outros como eles realmente são, com suas imperfeições e fragilidades, resulta em uma interação superficial e baseada em expectativas irreais. O narcisista tende a escolher parceiros, amigos e até mesmo colegas que alimentem sua imagem idealizada, criando um ambiente onde a autenticidade é sacrificada em prol da manutenção de uma narrativa distorcida. Essa abordagem não só compromete a qualidade das relações, mas também mina a possibilidade de conexão genuína, que é essencial para o bem-estar emocional. Além disso, o impacto dessa desconexão se estende para o próprio narcisista. A frustração acumulada diante da incapacidade de alcançar seu eu ideal gera uma crise interna, frequentemente manifestada através de comportamentos autodestrutivos. A negação da realidade e a recusa em aceitar a própria vulnerabilidade resultam em um estado de desespero e insatisfação. O narcisista, ao se sentir incapaz de atingir seus objetivos, pode desenvolver padrões de comportamento que vão desde a autocrítica severa até a busca por formas de compensação que não resolvem a raiz do problema. É aqui que se insere a importância do autoconhecimento e da aceitação. O verdadeiro crescimento pessoal só pode ocorrer quando o indivíduo é capaz de olhar para dentro, confrontando suas sombras e reconhecendo suas fraquezas. O eu ideal, quando desmantelado, revela uma essência mais autêntica e complexa, que não precisa da validação constante dos outros para se sentir valiosa. Essa jornada de autoconhecimento, porém, muitas vezes é negada pelo narcisista, que teme que a aceitação de suas fraquezas signifique a perda de seu valor. A desconexão da realidade, provocada pela busca incessante por um eu ideal, é um ciclo que se retroalimenta. A falta de autenticidade e a dependência da validação externa criam um ambiente propício à solidão e à insatisfação. O narcisista, ao permanecer preso a essa ilusão, acaba se distanciando não apenas dos outros, mas também de si mesmo. O resultado é uma vida marcada por um profundo desespero e uma busca incessante por algo que nunca poderá ser alcançado. No entanto, há uma luz no fim desse túnel. A compreensão de que a verdadeira realização não reside na construção de um eu ideal, mas na aceitação da própria humanidade, pode desencadear um processo de transformação profunda. Essa jornada não é simples, pois exige coragem para enfrentar as sombras e as fraquezas que foram negadas por tanto tempo. Mas é exatamente nessa aceitação que reside a possibilidade de um novo começo. O narcisista que se permite olhar para dentro e confrontar suas inseguranças pode descobrir um mundo de possibilidades. A vida, com suas imperfeições e desafios, torna-se mais rica e significativa.
A busca por um eu ideal se transforma em uma jornada de autodescoberta, onde cada fraqueza é vista como uma oportunidade de crescimento. Ao invés de se isolar em sua própria bolha, o narcisista pode começar a se conectar genuinamente com os outros, criando laços baseados na autenticidade e na aceitação mútua. Esse processo, no entanto, não é fácil e requer uma disposição para ouvir os sinais que a vida oferece. Muitas vezes, esses sinais se manifestam através de eventos sincrônicos que podem servir como catalisadores para a mudança. Contudo, é preciso estar atento e aberto para perceber esses momentos de clareza, que podem indicar a necessidade de uma transformação interna. A jornada do autoconhecimento é repleta de desafios, mas também de oportunidades de crescimento e renovação. À medida que o narcisista se afasta da busca por um eu ideal e começa a explorar sua verdadeira essência, ele entra em contato com a possibilidade de uma vida mais plena e significativa. Essa jornada é uma dança entre a luz e a sombra, onde a aceitação das imperfeições se torna uma fonte de força e resiliência. O narcisista pode, então, encontrar um novo caminho, onde a autenticidade e a conexão genuína superam a necessidade de validação externa. Essa transformação é um convite para a verdadeira liberdade emocional, onde o narcisista pode se libertar das amarras da autoimagem distorcida e abraçar a vida em sua totalidade. Com isso, ele pode começar a perceber que a verdadeira felicidade não está em um ideal inatingível, mas nas pequenas vitórias e nas conexões verdadeiras que enriquecem a experiência humana. A jornada do autoconhecimento, portanto, é um caminho repleto de desafios, mas também de descobertas. Cada passo em direção à aceitação de si mesmo é um passo em direção à liberdade emocional. E nesse processo, os sinais do universo podem se tornar guias valiosos, indicando o caminho a ser seguido. O narcisista que se abre para essa possibilidade pode encontrar a verdadeira essência do eu, que vai muito além de qualquer idealização. Ao fazer isso, ele não apenas transforma sua própria vida, mas também se torna um farol de autenticidade e conexão para aqueles ao seu redor, mostrando que a verdadeira riqueza da vida reside na aceitação de quem realmente somos. No vasto labirinto da psique humana, onde cada sombra esconde um aspecto de nossa verdadeira essência, encontramos o narcísico imerso em sua própria criação. A sombra, esse conceito fundamental na obra de Carl Jung, representa não apenas as fraquezas e inseguranças que os indivíduos tentam ocultar, mas também as partes não reconhecidas de si mesmos que emergem em momentos de crise. O narcisista, ao se recusar a confrontar sua sombra, não apenas se aliena de sua verdadeira natureza, mas também projeta suas próprias vulnerabilidades sobre os outros, criando um ciclo de autodestruição emocional que se intensifica com o tempo. O narcisista vive em um mundo onde a imagem que apresenta é mais importante do que a realidade que habita. Essa busca incessante por validação externa o leva a ignorar as partes de si que considera indesejáveis. Ao invés de enfrentar suas fraquezas, ele as desloca para o ambiente ao seu redor, apontando os dedos para os outros, acusando-os de fraquezas que, na verdade, são reflexos de sua própria insegurança. Essa projeção não é apenas uma defesa, mas uma prisão que o mantém afastado de um verdadeiro autoconhecimento e crescimento pessoal. A sombra, segundo Jung, não é meramente negativa. Ela contém potencialidades não desenvolvidas que, se integradas, podem enriquecer a personalidade. O narcisista, ao evitar essa integração, se priva da oportunidade de se tornar um ser humano mais completo e autêntico. Em seu lugar, ele se envolve em um jogo ilusório, onde a autoimagem distorcida é sustentada por uma fachada que, embora atraente, carece de profundidade. Essa superficialidade, por sua vez, é insustentável e gera um ciclo vicioso de frustração e desespero. É nesse contexto que a sincronicidade
se torna um elemento crucial. Jung propôs que eventos sincrônicos são manifestações do inconsciente coletivo, indicando que, quando nos deparamos com coincidências significativas, há uma mensagem a ser decifrada. Para o narcisista, essas experiências poderiam servir como sinais de um chamado para a mudança e o autoconhecimento. No entanto, muitas vezes, ele ignora esses indícios, preferindo permanecer na segurança da sua autoimagem distorcida. Essa resistência à mudança é uma forma de autossabotagem, pois a verdadeira transformação não é possível sem a disposição para enfrentar as verdades ocultas de sua própria psique. É interessante considerar como a busca pelo eu ideal, tão central na vida do narcisista, não apenas distorce sua visão de si mesmo, mas também o desconecta da realidade. O eu ideal é uma construção fantasiosa, um ideal inatingível que se transforma em uma prisão. Na incessante busca por esse ideal, o narcisista se afasta de suas experiências reais, mergulhando em um estado de frustração perpétua. Essa desconexão da realidade é alimentada pela negação de sua sombra, levando a um ciclo de desespero que pode se manifestar em crises emocionais, relacionamentos fracassados e uma sensação crescente de vazio. O poder da sincronicidade, portanto, aparece como uma luz no fim do túnel. Ao reconhecer esses sinais, o narcisista tem a oportunidade de iniciar um processo de autoconhecimento que, embora desafiador, pode levá-lo a uma vida mais plena e autêntica. No entanto, essa jornada exige coragem e a disposição para olhar para dentro, confrontando as partes de si que foram relegadas à escuridão. É um caminho que poucos estão dispostos a trilhar, mas que pode resultar em uma verdadeira transformação. A jornada do herói interior é uma metáfora poderosa que ressoa profundamente com o processo de autoconhecimento. Aqueles que estão dispostos a aceitar o chamado para enfrentar suas sombras podem descobrir um potencial latente, uma essência que até então estava adormecida. Essa jornada não é linear e a resistência é uma parte natural do processo. O narcisista, ao se aventurar por esse caminho, pode encontrar não apenas as fraquezas e inseguranças que tanto teme, mas também a força e a resiliência que existem em sua sombra. Ao longo dessa jornada, os sonhos também desempenham um papel fundamental. Eles servem como janelas para o inconsciente, revelando verdades ocultas e oferecendo insights que podem ser cruciais para o processo de autoconhecimento. Através da interpretação dos sonhos, o narcisista pode começar a ver além da superfície de sua vida, reconhecendo padrões e comportamentos que o mantêm preso em um ciclo de insatisfação. Os sonhos podem atuar como guias, apontando para as áreas que precisam de atenção e cura, ajudando a sanar as feridas emocionais que alimentam o comportamento narcisista. A lei da atração, embora frequentemente mal interpretada como uma mera técnica de manifestação, também se entrelaça com a autoimagem do narcisista. A vibração emocional negativa que emana de uma autoimagem distorcida pode sabotar seus desejos mais profundos, criando um ciclo de insatisfação e desilusão. O narcisista, ao buscar validação externa, muitas vezes se vê preso em um labirinto de expectativas não correspondidas, onde a verdadeira felicidade parece sempre fora de alcance. É nesse entrelaçar de sombras, sonhos e sincronicidades que se encontra a chave para a transformação. A jornada do herói interior não é apenas sobre confrontar o que foi reprimido, mas também sobre descobrir a autenticidade que reside nas profundezas. Quando o narcisista finalmente se permite olhar para dentro e aceitar sua sombra, ele abre as portas para uma nova maneira de ser, onde o eu ideal se torna menos sobre a perfeição e mais sobre a aceitação de si mesmo em toda a sua complexidade. Assim, ao refletir sobre a vida do narcisista, somos convidados a considerar a possibilidade de mudança e evolução.
A jornada do autoconhecimento é um caminho repleto de desafios, mas também de recompensas infinitas. Ao abraçar sua sombra, ao reconhecer os sinais da sincronicidade e ao permitir que os sonhos revelem suas verdades, o narcisista pode finalmente aceitar o chamado para a transformação. Esta jornada, repleta de luz e sombra, é essencial para a verdadeira realização do eu, onde as partes mais obscuras se tornam aliadas na busca por uma vida mais autêntica e significativa. A jornada do autoconhecimento é um processo profundo, muitas vezes doloroso, que revela as camadas ocultas da psique humana. No caso do narcisista, essa jornada é ainda mais complexa, pois sua relação com a autoimagem e a percepção de si mesmo está entrelaçada com a sombra, um conceito fundamental na psicologia analítica de Carl Jung. A sombra representa tudo aquilo que uma pessoa rejeita ou não reconhece em si mesma, incluindo fraquezas, inseguranças e partes da personalidade que não se encaixam na autoimagem idealizada. Para o narcisista, confrontar essa sombra é um desafio quase insuportável, pois exigiria a destruição da fachada cuidadosamente construída que o protege de suas próprias vulnerabilidades. O narcisista vive em um estado constante de defesa, projetando suas fraquezas nos outros para evitar enfrentar sua própria dor. Essa projeção não apenas causa estragos em seus relacionamentos, mas também o aprisiona em um ciclo de autodestruição emocional. Ao não lidar com suas inseguranças, ele se torna cada vez mais distante da autenticidade e, paradoxalmente, mais dependente da validação externa. A negação da sombra cria uma fissura entre o eu real e o eu ideal, levando a um estado de desespero e solidão, mesmo quando cercado por admiradores. A busca incessante pelo eu ideal, uma construção fantasiosa de perfeição e valor, é um dos motores que impulsionam o comportamento narcisista. O narcisista, ao tentar se moldar a essa imagem, ignora suas reais necessidades e limitações. Essa desconexão da realidade não só gera um ciclo de frustração, mas também o impede de abraçar sua verdadeira essência. Ao invés de se permitir ser humano, com todas as nuances que isso implica, ele se aprisiona em um ideal que nunca poderá alcançar completamente. A frustração acumulada resultante dessa luta interna frequentemente culmina em crises emocionais profundas, onde a máscara que ele usa começa a rachar, revelando um ser ansioso e ferido. Nesse contexto, a sincronicidade, um conceito junguiano que descreve a ocorrência de eventos significativos e interconectados, pode ser vista como um chamado ao autoconhecimento. O narcisista muitas vezes ignora esses sinais, preferindo se apegar à sua autoimagem distorcida. Esses eventos podem ser manifestações do inconsciente, tentando guiá-lo em direção a uma maior compreensão de si mesmo. No entanto, como um navegante que se recusa a olhar para o céu, o narcisista pode perder a oportunidade de mudar seu curso e, consequentemente, de se libertar das amarras que o prendem a uma vida de superficialidade e dor. A jornada do herói interior, portanto, se torna uma metáfora poderosa para o narcisista. O chamado para a aventura não se refere a uma busca externa, mas a uma travessia interna, onde é necessário enfrentar a sombra e as verdades não ditas. Este é um convite para que o narcisista mergulhe nas profundezas de sua psique e reconheça as partes de si que tem evitado. O processo pode ser assustador, mas é também repleto de potencial transformador. Ao aceitar essa jornada, ele pode descobrir não apenas suas fraquezas, mas também sua força interior, a verdadeira essência do eu que anseia por ser reconhecida. Essa jornada não é isenta de desafios. A resistência pode ser intensa, uma vez que a confrontação com a sombra desencadeia medos profundos e inseguranças.
A dor emocional que pode surgir durante esse processo é frequentemente a razão pela qual muitos preferem permanecer na superfície, vivendo uma vida de aparências. No entanto, a verdadeira transformação ocorre quando se permite sentir essa dor e processá-la, em vez de projetá-la em outros ou ignorá-la completamente. É ao olhar para as próprias feridas que o narcisista pode encontrar caminhos para a cura e a autenticidade. Ainda assim, é fundamental que o narcisista compreenda que essa jornada não é um caminho solitário. Os relacionamentos significativos podem servir como um espelho que reflete suas próprias inseguranças e, ao mesmo tempo, oferecem apoio. Ao se abrir para a vulnerabilidade, ele pode começar a construir conexões mais genuínas, onde a autenticidade e a empatia se tornam o alicerce. Esse movimento em direção ao outro é essencial para a cura, pois permite que o narcisista veja a si mesmo através das lentes do amor e da aceitação, em vez da crítica e do julgamento. A jornada do herói interior também implica em reconhecer as histórias que contamos a nós mesmos. O narcisista muitas vezes se vê como um protagonista em uma narrativa de sucesso e validação, mas essa história é frequentemente repleta de lacunas. Ao reescrever essa narrativa, ele pode integrar suas experiências, reconhecendo que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas sim um aspecto fundamental da condição humana. A aceitação de suas imperfeições e a celebração de suas conquistas, por menores que sejam, podem levar a uma autoimagem mais saudável e equilibrada. Neste processo de autoconhecimento, os sonhos podem se tornar ferramentas valiosas. Sonhos muitas vezes contêm símbolos e mensagens que podem iluminar aspectos da psique que foram relegados ao esquecimento. Para o narcisista, a interpretação dos sonhos pode revelar verdades ocultas, oferecendo uma janela para as emoções que estão por trás de seu comportamento. As imagens oníricas podem servir como guias, mostrando caminhos que ele ainda não considerou e ajudando a construir uma ponte entre a sombra e a luz. Essa exploração onírica pode ser um passo crucial para a cura, permitindo que o narcisista se conecte com as partes de si que ele tem evitado. A jornada do herói interior do narcisista é, portanto, um convite à autenticidade e à reconciliação com a própria sombra. Ao embarcar nessa jornada, ele não apenas transforma sua vida, mas também enriquece suas relações e seu entendimento de si mesmo. A transformação é um processo contínuo, um ciclo de crescimento que se desdobra à medida que se permite sentir, explorar e integrar todas as partes de sua psique. Por fim, à medida que o narcisista se aprofunda nessa jornada, ele pode descobrir que a verdadeira liberdade reside na capacidade de se aceitar plenamente. A aceitação das próprias imperfeições, fraquezas e vulnerabilidades é o primeiro passo para a construção de uma autoimagem mais verdadeira e autêntica. Essa jornada não é apenas sobre desmantelar a fachada do narcisismo, mas sim sobre abraçar a complexidade da experiência humana, onde a luz e a sombra coexistem em um belo equilíbrio. Nesse contexto, os sonhos emergem como um recurso inestimável, oferecendo insights profundos que podem catalisar essa transformação. A interpretação dos sonhos pode abrir portas para um entendimento mais profundo das feridas emocionais que alimentam o comportamento narcisista. Esses sonhos, frequentemente ricos em simbolismo, podem revelar desejos reprimidos e medos ocultos, tornando-se ferramentas de autoconhecimento que ajudam o narcisista a navegar por sua jornada interna de maneira mais consciente e significativa. Na vasta tapeçaria da psique humana, os sonhos se erguem como portais que oferecem uma visão profunda das camadas mais ocultas do ser. Para o narcisista, que vive imerso em uma realidade distorcida e muitas vezes superficial, os sonhos podem ser ferramentas valiosas de autoconhecimento, ainda que frequentemente ignoradas ou mal interpretadas.
A relação do narcisista com os sonhos é complexa, marcada por um desejo de controle e uma aversão ao confronto com verdades que podem ser dolorosas. Através da lente junguiana, podemos explorar como a interpretação dos sonhos pode não apenas desvendar aspectos ocultos da personalidade, mas também servir como um caminho para a cura das feridas emocionais que sustentam o comportamento narcisista. Os sonhos, segundo Jung, são manifestações do inconsciente, ecoando as tensões e os conflitos não resolvidos da vida cotidiana. Para o narcisista, cujo ego muitas vezes se ergue sobre uma fundação de inseguranças e fragilidades, os sonhos podem ser um espelho que reflete suas verdadeiras preocupações e medos. No entanto, a resistência a confrontar essa realidade pode levar a um processo de negação, onde o narcisista opta por ignorar ou distorcer o conteúdo dos sonhos. Essa rejeição à autoanálise é, em si, uma projeção da sombra, a parte da psique que contém os aspectos não aceitos e reprimidos da personalidade. Um sonho recorrente, por exemplo, pode revelar um temor profundo de inadequação ou de perda de controle. Em vez de reconhecer essa vulnerabilidade, o narcisista pode projetar esses sentimentos em outros, acusando-os de fraqueza ou falha. Esse ciclo de projeção não apenas perpetua sua autodestruição emocional, mas também impede o crescimento pessoal. Ao se recusar a mergulhar nas águas profundas de sua psique, o narcisista se limita a uma existência superficial, marcada por relações efêmeras e uma busca incessante por validação externa. A interpretação dos sonhos, portanto, oferece um caminho de volta à essência do eu. Quando o narcisista se dispõe a explorar os símbolos e as narrativas que emergem de seu inconsciente, ele pode começar a desvendar as verdades que, até então, permaneceram ocultas. Cada sonho, com suas imagens vívidas e emoções intensas, traz consigo uma mensagem que, se decifrada com atenção, pode guiar o indivíduo a uma maior compreensão de si mesmo. A figura do herói junguiano, que embarca em uma jornada de autoconhecimento e transformação, pode ser vista aqui como uma metáfora poderosa. Se o narcisista aceitar o chamado para essa jornada interior, ele poderá descobrir não apenas suas fraquezas, mas também suas potencialidades. Entretanto, essa jornada não é isenta de desafios. A desilusão, que frequentemente acompanha a busca por um eu ideal, uma construção fantasiosa que o narcisista tenta incessantemente alcançar, pode se manifestar nos sonhos como experiências de falha ou inadequação. O contraste entre a imagem idealizada de si mesmo e a realidade pode gerar um profundo desconforto, levando o narcisista a um estado de frustração e desespero. Essa desconexão da realidade é um dos traços mais perniciosos do narcisismo, pois impede que o indivíduo se veja como realmente é, em toda a sua complexidade. Os sonhos, portanto, podem servir como um convite à autenticidade. Quando o narcisista começa a reconhecer e aceitar os aspectos sombrios de sua personalidade, ele pode encontrar um caminho para a cura. Ao invés de se ver somente como o protagonista glorioso e bem-sucedido que deseja ser, ele é chamado a integrar as partes de si que foram relegadas à sombra. Essa aceitação pode não apenas aliviar a pressão de manter uma fachada irreal, mas também abrir espaço para o amor próprio genuíno, aquele que não depende da validação externa. A sincronicidade, um conceito fundamental na obra de Jung, pode ser vista como um companheiro nesse processo. Muitas vezes, eventos sincrônicos podem atuar como sinais que indicam a necessidade de mudança e autoconhecimento. Para o narcisista, esses sinais podem se manifestar em forma de sonhos vívidos ou experiências inesperadas que o levam a refletir sobre sua vida e suas escolhas. No entanto, como já mencionado, a tendência do narcisista é ignorar
ou reinterpretar esses eventos de maneira a manter sua autoimagem distorcida. Por isso, a prática da interpretação dos sonhos deve ser incentivada como uma ferramenta de autoconhecimento. Quando o narcisista se dispõe a refletir sobre seus sonhos e a considerar as mensagens que eles carregam, a chance de transformação se amplia. O desafio é abraçar a vulnerabilidade que vem com essa prática, permitindo que a dor e a fragilidade façam parte da jornada em direção à autoconsciência. Somente então o narcisista poderá começar a se libertar das correntes que o aprisionam a um ciclo de insatisfação e desilusão. À medida que essa jornada se desenrola, o narcisista pode descobrir que a verdadeira força não reside na construção de uma imagem idealizada, mas na capacidade de aceitar e integrar todas as partes de si mesmo. Essa integração é fundamental para a construção de uma autoimagem autêntica, que não depende das opiniões alheias, mas que é nutrida por um profundo amor e respeito por si mesmo. O próximo passo nessa reflexão nos leva a considerar a lei da atração e sua relação intrínseca com a autoimagem do narcisista. A vibração emocional negativa, que muitas vezes é alimentada por inseguranças e pela falta de autenticidade, pode sabotar os desejos mais profundos do indivíduo. Assim como os sonhos podem servir como guias para a transformação, a compreensão da lei da atração pode iluminar o caminho para uma vida mais plena e autêntica. Essa conexão entre o que se emana para o universo e o que se recebe em troca é uma chave importante para entender como o narcisista pode reorientar sua trajetória, transformando sua realidade a partir da mudança interna. Portanto, ao final dessa jornada de autoconhecimento, o narcisista é convidado a se despir das máscaras que criou e a abraçar sua verdadeira essência. Através da interpretação dos sonhos e da aceitação da sombra, ele pode finalmente se libertar das correntes que o aprisionam a um ciclo interminável de desilusão e insatisfação, encontrando assim um novo caminho em direção ao autoconhecimento e à autenticidade. A transformação é possível e a chave para essa metamorfose pode estar oculta nas profundezas de sua própria psique, esperando para ser descoberta e integrada. No vasto universo da psique humana, a lei da atração emerge como um princípio que, dependendo de como é compreendida e aplicada, pode tanto libertar quanto aprisionar o indivíduo. Esse conceito, que sugere que nossos pensamentos e emoções criam nossa realidade, assume uma forma particularmente intrigante quando observado através do prisma da autoimagem de um narcisista. Para o narcisista, que vive em um mundo construído sobre a façanha de uma autoimagem idealizada, a lei da atração se torna um espelho distorcido, refletindo não o que ele realmente deseja, mas sim os profundos medos e inseguranças que estão enterrados nas sombras de sua psique. Quando falamos sobre a autoimagem do narcisista, é essencial reconhecer que ela não é apenas uma construção superficial, mas sim uma defesa elaborada contra a vulnerabilidade. O narcisista, em sua busca incessante por validação e admiração, muitas vezes se torna cativo de uma imagem que não representa sua verdadeira essência. Ao invés de abraçar suas falhas e inseguranças, ele as projeta sobre os outros, criando um ciclo vicioso onde a verdadeira conexão e o autoconhecimento são constantemente evitados. Essa fuga da autenticidade não só perpetua sua solidão, mas também cria uma vibração emocional negativa que se alinha com suas expectativas mais sombrias. Assim, a lei da atração, que poderia servir como uma ferramenta de manifestação positiva, transforma-se em um mecanismo de autossabotagem. É mentalidade narcisista que se recusa a aceitar suas limitações, acaba por vibrar em uma frequência que atrai não os desejos almejados, mas sim a frustração e a desilusão. O narcisista, cercado por símbolos de sucesso e adulação, pode perceber, em algum momento, que sua realidade está se desmoronando, e isso ocorre porque a sua autoimagem é uma fachada que não suporta o peso da verdade. A desconexão
com a realidade é um dos aspectos mais trágicos da vida de um narcisista. Ao buscar incessantemente a validação externa, ele se aliena de sua própria essência, tornando-se um espectador da própria vida, incapaz de experimentar a autenticidade das relações humanas. Essa alienação, alimentada por uma autoimagem frágil, não só o impede de se conectar verdadeiramente com os outros, mas também o afasta da própria felicidade. Ao invés de atrair amor e apreciação, o narcisista frequentemente se depara com rejeições e desilusões, um reflexo direto da vibração negativa que emana de sua autoimagem distorcida. A jornada de transformação que poderia ser possível ao confrontar essas verdades ocultas é frequentemente ignorada. O narcisista, em sua luta para manter a aparência de perfeição, acaba por se privar da oportunidade de um autoconhecimento verdadeiro. Essa recusa em enfrentar as sombras de sua psique o impede de acessar um potencial transformador que poderia não apenas enriquecer sua vida, mas também o permitir conectar-se de forma mais autêntica com aqueles ao seu redor. Os sonhos, nesse contexto, podem servir como um portal para a verdade. Mesmo em um estado de negação, a mente subconsciente continua a trabalhar, revelando, através de símbolos e narrativas oníricas, as verdades que o narcisista se recusa a reconhecer. A interpretação desses sonhos, quando realizada com abertura e sinceridade, pode fornecer insights valiosos sobre as feridas emocionais que alimentam o comportamento narcisista. No entanto, a resistência a confrontar essas realidades internas muitas vezes faz com que o narcisista negligencie a sabedoria que seus sonhos têm a oferecer. A intersecção entre a autoimagem e a lei da atração se torna ainda mais complexa quando consideramos o papel que a cultura contemporânea desempenha na formação das expectativas do narcisista. Vivemos em um mundo que frequentemente valoriza a superficialidade e a aparência, exacerbando a pressão sobre o narcisista para manter uma imagem de sucesso e perfeição. Esse ambiente cultural não apenas reforça a necessidade de uma autoimagem idealizada, mas também alimenta a sensação de desespero quando essa imagem não é alcançada. O narcisista, então, se vê em um ciclo interminável de busca por validação que só se intensifica com a percepção de que sua realidade está se afastando cada vez mais de suas aspirações. É neste contexto que a autoimagem do narcisista se torna uma armadilha. A crença de que a felicidade e a realização são alcançadas por meio da adulação externa e da validação contínua cria um ciclo que, embora pareça promissor à primeira vista, resulta em um destino sombrio. As vibrações emocionais negativas que emanam dessa busca incessante não apenas afastam os outros, mas também sabotam os próprios desejos do narcisista, transformando suas intenções de atração em um eco vazio de insatisfação. A verdadeira libertação para o narcisista reside na aceitação de suas imperfeições e na disposição de abraçar sua humanidade. Ao reconhecer que a autenticidade é mais valiosa do que a perfeição, ele pode começar a reescrever a narrativa de sua vida. Esse processo não é fácil e requer coragem para enfrentar as sombras que habitam sua psique, mas é nesta jornada de autoconhecimento que ele encontrará a possibilidade de uma vida mais plena e significativa. A lei da atração, então, não é apenas uma questão de pensamento positivo, mas sim um convite à autenticidade. Quando o narcisista se permite experimentar a vulnerabilidade e a verdadeira conexão com os outros, ele começa a vibrar em uma frequência que não apenas atrai amor e validação, mas também promove uma sensação de paz interior. É nesse espaço de autenticidade que ele pode finalmente se libertar das correntes que o prendem a uma autoimagem distorcida e abraçar a beleza de ser simplesmente humano.
Portanto, ao refletirmos sobre a intersecção entre a autoimagem do narcisista e a lei da atração, somos convidados a considerar a importância do autoconhecimento e da aceitação. A verdadeira transformação só pode ocorrer quando o indivíduo se permite confrontar suas sombras e se abrir para a possibilidade de se conectar com sua essência mais profunda. Assim, a jornada do narcisista, que inicialmente pode parecer uma busca por validação externa, pode se transformar em um caminho de autodescoberta e liberdade, onde a verdadeira felicidade e satisfação se tornam possíveis.